Oi gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Genuíno. Eu queria deixar uma sugestão de livro de uma experiência que eu fiz nessa quaresma. Faz uns 2-3 anos que, através do professor Felipe Aquino, eu vi ele indicando esse livro, eu fiquei me enrolando para comprar e tal. E eu fiz a experiência de ler esse livro durante a quaresma. O livro se chama Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, esse livro aqui, de Pierre Barbet. O autor desse livro ele é um médico, anatomista, cirurgião francês, que morreu na década de 60 mais ou menos. E ele fez a experiência que foi o estudo mais completo a respeito do Santo Sudário, do Sudário de Turim. E esse livro ele é incrível porque, através desse livro, esse médico ele relata que, depois de fazer essa experiência, desse estudo aprofundado a respeito do Santo Sudário, o estudo foi tão aprofundado, ele viveu tanto a experiência da paixão de Jesus, assim, numa completude científica muito grande, que ele não conseguia participar, depois de ter feito esse estudo, escrito esse livro, ele não conseguia participar de uma via sacra. Tamanha emoção, tamanha comoção dele pelo fato de saber, de fato, como é que foi a paixão de Jesus, as dores que o Senhor sofreu na cruz, enfim. E tem algumas coisas a respeito desse livro, é impossível, assim, eu li esse livro e teve momentos em que você tem que parar, respirar um pouco, porque, de fato, você é levado a contemplar a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira muito intensa e científica. E tem algumas coisas nesse livro que chamam muito a atenção, por exemplo, o fato de que de como foi a cruz, né? Tem alguns relatos, ele sempre consegue colocar assim o sudário ao lado de como as pessoas relatam a crucificação de Jesus, e ele consegue desmistificar um pouco as coisas, né? De como os artistas eles colocam a paixão de Jesus e que difere um pouco de como foi na realidade. Uma das coisas que ele fala assim então o sudário existem relatos, né? Existem outros sudários no mundo, etc e tal, e relatos de que esse sudário, por exemplo, não seja real. E ele fala que seria impossível de que esse sudário de Turim ele não fosse real, pelo simples fato de que da perfeição com a qual o sangue de Jesus, os coágulos de sangue, a perfeição da anatomia do corpo, ele chama de mortalha, né? Do corpo que estava naquela mortalha foi relatado, por exemplo, naquele pano. Então ele fala assim que, primeiro, desmistificando, né? É impossível de que alguém tenha pintado isso porque isso aqui é anatomicamente perfeito. A pessoa que pintou isso aqui, se pintou, teria que ter um conhecimento médico muito aprofundado. Então isso é uma das coisas que ele já fala no começo do livro. E ele sempre compara, por exemplo, a maneira que Jesus foi crucificado com a maneira que é relatada. Então, por exemplo, eu não sei se vocês veem quando tem a cruz, tem sempre como se fosse uma madeira atrás dos pés de Jesus, que é como se fosse um apoio, né, para os pés. Ele já fala que aquilo não aconteceu, né, através da mortalha ele diz que não aconteceu. E ele consegue analisar, por exemplo, os detalhes da crucificação pela angulação do sangue que escorreu. Muito interessante, pela maneira que posicionaram Jesus. Ele fez experimentos com cadáveres também, durante todo esse estudo que ele fez da crucificação, né? Então ele fez a crucificação de cadáveres, ele usou tudo para assim, contemplar e ter a máxima... ele foi muito cuidadoso para ele ter a máxima de proximidade daquilo que refletido na mortalha de Jesus, ou seja, no sudário, com aquilo que de fato aconteceu. E tem algumas coisas, por exemplo, como ele relata que na época de Jesus, os algozes, né, aqueles que de fato crucificaram Jesus, eles eram muito mais inescrupulosos do que a gente possa imaginar, né? Então, por exemplo, o fato era de que era necessário, eles queriam aumentar de todo jeito o sofrimento, né? Então, por exemplo, quando Jesus ele é levado pro suplício, né, em que eles dão enfim, violentam Jesus lá nas costas, né, e ele fala que eram usados ossinhos de carneiro, e esses ossinhos eles eram muito afiados, né, para bater com um chicote em Jesus, e de que na lei, na regra da lei de onde estava acontecendo o suplício de Jesus, né, da lei judaica, eram necessários dar somente uma quantidade X de chibatadas, por exemplo. Por quê? Porque se desse chibatadas a mais, era capaz de que a pessoa que estava sendo ali
chibatada, enfim, que estava sofrendo aquilo, ela morresse. E a ideia não era essa, era que ela sofresse, não era que ela morresse. Então olha o cuidado, né? Olha como Jesus sofreu, né? Então aconteciam essas coisas, por exemplo, a quantidade de chibatadas em Jesus foi exatamente 60, se não me engano, que era para que ele conseguisse carregar, né, o patíbulo, que eles chamam, que era só a haste horizontal da cruz, né? Então Jesus não carregou a cruz inteira, carregou só aquela haste horizontal, e aquilo pesava cerca de, acho que se não me engano, quase 100 quilos, né? Então ele relata que Jesus sofreu muito e que uma das coisas que aconteceu é que Jesus morreu antes do que a maioria dos crucificados, né? Há relatos de crucificados que conseguiam ficar até 3 dias, né, na cruz, mas porque não passavam por esse sofrimento anterior tão profundo. Uma das outras coisas que me chamou a atenção foi o suor de sangue, né, de quando Jesus suou sangue, né? Quando as pessoas suam sangue, quando são submetidas a estresse profundo. Então Jesus, quando sua sangue, né, que o sangue coagula no rosto de Jesus, isso é relatado nos evangelhos, era a agonia de Jesus, né? Foi a agonia que Cristo viveu, porque sabia que sofreria tanto. Outra coisa é a coroa de espinhos de Jesus. Ela não foi como é relatado, né, como a gente é acostumado, que é só uma coroa, não. Ela era uma espécie de capacete que era colocado na cabeça do Nosso Senhor, e que aqueles espinhos, eles pegavam por toda a região da cabeça de Jesus. Então, assim, o nível de sofrimento de Jesus na cruz, ele foi tremendo, sabe? E outra coisa que ele relata é com relação às câimbras que Jesus tinha, sabe? De que os músculos, eles eram submetidos a tamanho sofrimento que eles tinham câimbras intensas. Então teve momentos em que eu li esse livro que eu parei e realmente eu chorei, assim, sabe? Eu fico até um pouco emocionado nessa Sexta-feira Santa, né? Porque o objetivo de ler esse livro, ele foi por isso, sabe? Ele foi para aumentar a devoção à paixão de Jesus. E hoje, na Sexta-feira Santa, quando a gente olha, a gente para e olha para a cruz, eu sugiro esse livro para você porque eu tô conseguindo olhar a cruz de Jesus de um jeito um pouco diferente, sabe? Uma coisa que eu pensei, que me chamou muita atenção, é que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu por asfixia. Por quê? Porque de tempos em tempos ele se apoiava sobre os pés na cruz, sobre os pregos que foram pregados direto em Jesus, não tinha apoio nenhum debaixo dos pés. Foi o pé esquerdo sobre o direito e um prego só. E ele se apoiava de tempos em tempos sobre os pés para conseguir ter ar, porque as câimbras eram tamanhas. E nosso Senhor Jesus Cristo fez isso, e quando ele deu o último suspiro, né, que entregou o seu espírito, ele morreu asfixiado. E o que eu pensei assim, pensa só, o Criador do Universo, aquele que soprou o ar na narina de Adão, decidiu morrer sem ar. Então esse livro, assim, ele é muito... Cara, eu recomendo demais, sabe? Faz a leitura desse livro. Tá aqui, né? Você dá uma olhadinha, compra esse livro, cara. E o fato é que mesmo assim, né? O Nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, por mim, por você. Escolheu a pior forma de sofrimento, mais humilhante. No sofrimento, lá no suplício, o Nosso Senhor Jesus Cristo estava pelado, estava nu, né? Porque ele relata que na mortalha dá pra ver na região pélvica de Jesus tudo aquele, enfim, marcas de sofrimento que ele teve. Então, ele relata, por exemplo, que quando o Nosso Senhor Jesus Cristo apanhou no rosto, do lado esquerdo de Jesus, ou do direito, eu não me lembro, mas existe um deslocamento do nariz e um sofrimento numa região que acho que é mais à direita do que à esquerda, porque existia provavelmente um dos algozes com um pedaço de madeira de mais ou menos 5 centímetros que batia no rosto de Jesus desse lado, sabe? Então olha o nível de profundidade do estudo que esse homem fez. E cara, foi tudo isso, né, por nós, por mim, por você. A gente não tem o direito de não se sentir amado, sabe? Você que... Desculpe a minha emoção. Mas é que hoje é Sexta-feira Santa que eu tô gravando esse vídeo. Eu me sinto muito tocado pra gravar esse vídeo pra você. A gente não tem o direito de não se sentir amado, sabe? O sofrimento que Jesus teve na cruz foi extremo. Jesus foi até o extremo para sofrer por nós, para que você se sentisse amado. Então você que está assistindo esse vídeo, não sei o que você passa, se é depressão, eu não sei o que é, mas Deus morreu na cruz por você. Morreu da pior forma, para falar para você que Ele te ama, que não interessa o que você faz. Essa é a loucura da cruz, é que
Cara, eu sei dos meus erros, eu sei das minhas limitações, você sabe das suas. Você que tá assistindo agora esse vídeo, você sabe das suas. Mas, mesmo assim, o Senhor não te condena. Ele não lança sobre você um fardo de condenação, Ele lança sobre você um fardo de amor. Então toda sexta-feira santa eu quero me fazer esse favor de toda sexta-feira santa, toda quaresma, desculpe, toda quaresma eu quero ler esse livro de novo, para me recordar do quanto o Senhor me amou, do quanto isso foi dolorido para Deus, morrer na cruz por nós, por amor, tá bom? Quis gravar esse vídeo porque esse livro fez total diferença para mim e eu quero que faça para você também, tá bom? Cara, eu tenho um canal agora no YouTube aí que se chama Projeto Genuíno. Se inscreve no canal, tem uma página no Facebook também. A minha ideia é, sei lá, gerar conteúdo de valor pra você que tá assistindo esse vídeo. Tá bom? Falou, um abraço, Deus te abençoe. Tchau.